Daiane dos Santos escapa de punição máxima e é suspensa por 5 meses, né? Vou ler aqui trechos da notícia do Globoesporte.com. A ginasta Daiane dos Santos foi suspensa por 5 meses pela Federação Internacional de Ginástica, em decisão tomada pela Comissão Disciplinar em relação ao procedimento para investigar o resultado do exame antidoping feito em 2 de julho. Na ocasião, a campeã mundial de solo em 2003 testou positivo para o uso de furosemida e ela poderia pegar até 2 anos de suspensão. A punição passa a contar a partir do dia 27 de janeiro deste ano. E eu tenho na linha, por telefone conosco, o médico Eduardo De Rose, médico do Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Olímpico Internacional. O De Rose é uma das grandes autoridades mundiais no assunto. Bom dia, De Rose, obrigado por nos atender no Redação. Como você viu essa punição de 5 meses imposta pela Federação Internacional de Ginástica, Daiane De Rose? Olha, eu vou te confessar que eu sou gaúcho, eu gosto muito de ginástica e sempre gostei de apreciar a Daiane, que sem dúvida sempre foi uma atleta excelente que trouxe muitas alegrias, não só para o Rio Grande do Sul, mesmo para o Brasil. Eu penso que essa notícia é boa para ela, é muito boa para ela. Sem dúvida, os advogados dela estão de parabéns, frente a uma possibilidade, como tu mencionaste, 2 anos, sair com uma suspensão de 6 meses é praticamente nada, porque ela não vem treinando, não vem competindo, ela tem que se preparar para poder competir. Isso certamente carrega quase na integridade esses 6 meses. De Rose, bom dia, Renato Maurício Prado. Fala, mas você Renato. não teme que a UADA recorra e ainda possa fazer valer os 2 anos? Porque até onde eu entendo, você deve saber melhor do que eu, a pena mínima de doping da UADA são 2 anos, né? Não, tu tens razão nesse ponto, por isso que eu congratulei em especial a defesa da Daiane. E a minha experiência diz que um processo desse tipo, ele não tem um fim imediato na decisão, seja da Confederação Brasileira, seja da Federação Internacional. Sempre se pode, tu tens direito, tu tens razão, a UADA pode recorrer e pode haver um novo julgamento. A UADA não pode decidir que sejam 2 anos, a UADA pode levar o caso ao Tribunal Arbitral do Esporte em Lausanne e discutir com a Federação Internacional de Ginástica os critérios que motivaram essa suspensão. Quer dizer, como aconteceu com o Dodô, né? Exatamente, eu quero lembrar, isso recentemente aconteceu no caso do Dodô, apanhado em doping aqui, absolvido aqui, e a UADA recorreu, e realmente é no Tribunal do Esporte em que se faz o julgamento, e aí o Dodô foi suspenso por 2 anos. Eu gostaria só de dizer que no Dodô tem uma pequena diferença, porque a decisão foi do Tribunal da CBF, perdão, e o recurso foi da FIFA, embora a discussão fosse na Corte Arbitral do Esporte. Mas foi uma decisão de recorrer da Federação Internacional de Futebol. Nesse caso, já há uma decisão da Federação Internacional de Ginástica, não há mais grau de recurso nesse nível, e o próximo nível, se houver uma discussão por parte da UADA, seria, evidentemente, a Corte Arbitral do Esporte. Doutor Eduardo De Rose, só para a gente explicar, para quem nos assiste, né, sobre essa substância, a furosemida, do que se trata essa substância e qual foi a explicação da Daiane para ter ingerido essa substância? A substância é um diurético, né? E todo diurético é proibido, e é proibido por 2 razões. A primeira, existe uma proibição no sentido de que, como o diurético aumenta a quantidade de água que é eliminada, ele dilui, de certa maneira, a urina e torna mais difícil encontrar, eventualmente, outros agentes que tenham sido usados. E a segunda razão para o uso do diurético, eu estou falando apenas em esportes, estou deixando de lado as razões médicas, é a perda de peso, porque tu diminuindo, e se faz muito isso, se vê muito isso em esportes onde há categorias de peso, como o judô, como o taekwondo, como o boxe, em que o atleta, para entrar numa determinada categoria, muitas vezes ele usa o diurético para poder baixar de peso, faz a pesagem e depois volta a se reidratar. No caso da Daiane, eu vou ser franco contigo, eu não conheço
especificamente o tratamento que ela estava se submetendo, e para mim fica difícil discutir esses aspectos maiores do caso. Muito bem, doutor Eduardo De Rose, obrigado por falar conosco, esclarecer um pouco mais sobre o caso. Fazer uma última pergunta a ele, que eu acho importante. Claro. Doutor De Rose, nós temos uma informação que o presidente do COI, o Jacques Rogge, teria dito que o Comitê Olímpico não pretenderia permitir que nenhum atleta apanhado em qualquer caso de doping entre as Olimpíadas de Pequim e as de Londres competisse em 2012, em Londres. Ou seja, o COI teria um instrumento legal para chegar e dizer o seguinte: não, mesmo que tenha sido suspensa só por 5 meses e a Olimpíada só seja daqui a 2 anos, o COI não quer que ela participe pelo fato de ela ter sido apanhada num doping. Há possibilidade do COI ter esse tipo de recurso, não? Evidentemente, eu tenho que ser honesto contigo, jamais o Comitê Olímpico teria uma ação direta em relação ao atleta. Pode ter ocorrido essa eventualidade do Jacques Rogge fazer esse pronunciamento. Esse pronunciamento, entretanto, ele não está especificado em legislações, mas o Comitê Olímpico ele tem a opção de convidar ou não o atleta. Ele entende que a participação de um atleta em uma Olimpíada é, sobretudo, um convite. O COI faz esse convite para todos os atletas do mundo e depois ele pode ter o direito de não aceitar uma determinada inscrição. Mas isso, como eu te falei, não é uma legislação cravada em pedra. Isso é um momento onde houve, eventualmente, esse comentário, mas como ele houve, ele pode ser revertido e vamos ver, né? Deve haver mais pronunciamentos desse tipo, se por essa intenção do Comitê Olímpico, principalmente antes da Olimpíada de Londres, um ano antes da Olimpíada de Londres. Muito bem, doutor Eduardo De Rose, obrigado mais uma vez por esclarecer um pouco mais o caso aqui pra gente. Essa é a notícia. Agradecemos mais uma vez ao Sport TV pelo contato do médico Eduardo De Rose.